Vamos nos sentar e vamos, por gentileza, sem perder muito tempo, vamos receber o nosso querido professor dessa manhã, né? Prata da casa é ouro para a gente. Prata da casa é ouro para a gente. Pegue sua revista e você que na quarta-feira acompanhou a lição de número 6, né? Vamos hoje abrir na página de número 56 e acompanhar a lição de número 7. Pega todo mundo aí, devagarzinho, isso. Sonson gosta muito mais da revista eletrônica, né? É uma preferência, glória a Deus. Eu gosto mais da física, mas louvado seja o nome do Senhor. O nome dele é Everson, ele é filho do presbítero Edilson, da diaconisa Fátima. Edilson é o regente dos homens, a Fátima, a regente das senhoras, e essa manhã ele será um instrumento de Deus para abençoar nossa vida. Então, já abriu na página certinha, vamos lá, bem devagarzinho, página de número 56, isso, e Sonson, querido filho, Deus abençoe. Obrigado. Pai do Senhor, irmãos, amém? Primeiro, pode abaixar um pouquinho o retorno aqui, Davi, para a gente? Ou o PA, acho que está um pouquinho alto. Primeiro eu quero agradecer, óbvio, pela oportunidade, né? É uma honra estar aqui falando na igreja. Faz muito tempo que eu não venho aqui no púlpito falar. A última vez que eu estive ministrando foi para os adolescentes e a ficha caiu, na verdade, que eu era já tio. Porque a Milena do Moisés me chamou de tio Sonson no dia que eu estava ministrando ali na escolinha no domingo, à noite. Mas amém, foi uma bênção. A gente estava falando ali sobre redes sociais e os meninos gostaram muito. E toda vez que a gente tem um chamado, assim, quando é para pregar ou para falar de Deus, eu costumo não negar, porque eu creio que se foi Deus que colocou no coração de quem me chamou, é porque Deus queria que eu estivesse realmente aqui, então a gente não costuma negar, né? A gente estuda, a gente fica nervoso, óbvio, mas que tudo seja para a honra e glória de Deus. Amém? Como o pastor Gil já falou, a gente vai hoje estudar sobre Ele faz humildade, a lição 7, lá na página 56. E o texto áureo lá da revista se encontra em Jó, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Nessa lição, irmãos, e como toda a revista fala, a gente está estudando sobre Jó, e o livro de Jó ele é muito fantástico. Ele é um único livro da Bíblia que fala justamente do sofrimento dos que temem a Deus com Deus. Então, a gente vê justamente Jó sofrendo, ele não peca contra Deus, ele não chega a maldizer Deus, mas tem seus questionamentos, como vimos na última lição pelo pastor Hebe na quarta-feira, tem seus questionamentos, ele maldiz seu nascimento, o dia de seu nascimento, então ele chega a questionar várias vezes Deus, vários porquês a Deus ali, várias queixas. Estava lendo a comentarista da minha Bíblia aqui, ele fala que Jó teve 34 queixas e 16 porquês nesses questionamentos com Deus, né? Mas nenhum deles Jó chega a murmurar contra Deus, chega a maldizer Deus. E hoje a gente vai estudar na lição, partindo da parte da introdução, a gente vai estudar a parte justamente dos amigos de Jó, né? Ele faz beldade. Qual é a definição da palavra amigo? Segundo o dicionário Aurélio, amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa. A etimologia da palavra, por mais que não tenha uma precisão quanto ao nome, né, amigo, a palavra amigo, algumas hipóteses são consideradas. E uma das mais prováveis, considerando a sua derivação, é a partir do vocabulário latim amicus.
A primeira possibilidade é que venha da expressão amare, que significa amar. E a segunda é que ela viria de anime, que significa alma, mais custos, que significa custódia. Ou seja, seria um guardador de alma, ou que toma conta dos sentimentos, né? Um guardador dos sentimentos. Independente do sentido, da língua ou de sua origem, a palavra amigo manteve, ao longo dos anos, um espírito de afeto e companheirismo. E não importa onde você vá, a palavra amigo realmente significa essa pessoa que foi escolhida pelo coração. Né? Então, normalmente, nossos amigos são escolhidos justamente pelo afeto, justamente pelo sentimento que a gente sente de companheirismo. E existem amigos e amigos. Na Bíblia, as definições que a gente tem aqui de amigo, tem várias, e eu vou citar apenas alguns versículos aqui. Eu estou lendo na versão NVI. Fala assim, vamos ler alguns textos na Bíblia, e se vocês quiserem abrir, fique à vontade, mas eu vou estar lendo para vocês também aqui. A primeira definição fica lá em Provérbios 17, 17. Diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Lá em Provérbios 18, 24, tem outra definição e fala assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Provérbios 27, 6, diz assim: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Provérbios 27, 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Lá em Eclesiastes 4, 10, diz assim: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. Outra definição em Eclesiastes 4:12, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Jó dá uma definição de amigo no versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. E João 15, versículos 13 a 15, próprio Jesus fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Amém? Então, essas são algumas definições que a Bíblia traz do que é ser amigo. Né? O amigo a gente vê que é uma pessoa que é um irmão na adversidade, realmente onde ele se mostra na aflição, então ele se torna um irmão. Um amigo, segundo Salomão, a sabedoria de Salomão ali, ele é aquela pessoa que realmente fere, mas mostra lealdade. É aquela pessoa que vai te cutucar, vai tentar te mostrar o seu erro e não vai ter vergonha de falar para você aonde você está errando. E isso mostra lealdade, né? Ao contrário do inimigo ou do falso amigo, que apenas demonstra beijos, né? Como ele fala aqui no capítulo 14, capítulo 27, versículo 6. Assim também como ele fala, Salomão fala no capítulo 27, versículo 17, ele fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Então é isso. Quando a gente vê que tem amigos que chegam para nós e apontam para nós nossos erros e dão-nos críticas construtivas, vamos dizer assim, ele está nos afiando. E não só nos afiando, mas também como ele é a si mesmo. Com certeza, se ele é um verdadeiro amigo, ele está fazendo isso humildemente e não com orgulho. E a pergunta que cabe é justamente essa. A gente tem amigos desse jeito? Vocês têm amigos desse jeito? Os irmãos na live têm amigos desse jeito? Tem amigos que são presentes na adversidade? Tem amigos que estão juntos, que você sabe que pode ligar e pode contar? Tanto na alegria quanto na dor. Esse tem que ser um amigo de verdade, aquele que está pronto para amar todo o tempo, independente da situação. Amém? E quanto aos amigos de Jó, que a gente vai estar estudando aqui hoje, a gente vai estudar, mais uma vez, a gente vai falar sobre Elifaz e Bildade. No caso, foram 4 apresentados no livro, né? E o livro de Jó, ele basicamente, 60%, 70% do livro fala sobre esse diálogo que Jó teve com seus amigos. Então, é
é um diálogo muito extenso, a gente não vai estar lendo aqui todo o diálogo dos amigos, mas vamos elencar alguns pontos. E a gente vê que, assim, por mais que os amigos de Jó tenham chegado a Jó, ficaram ouvindo o seu sofrimento, vimos que Jó perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu seus servos, perdeu tudo que tinha, sua saúde, perdeu tudo que tinha. Jó ainda estava sofrendo muito e essas notícias chegaram aos seus amigos. E três primeiramente dos seus amigos chegaram, depois chegou Eliú, mas 3 de seus amigos se reúnem e vão até Jó. Pelo que eu estava lendo ali, é difícil a gente pegar ali, por exemplo, a região de Edom, né, no caso Jó na terra de Uz ali, é difícil a gente verificar aonde eram essas terras e de onde eles desceram. Por exemplo, ele veio de Temã, né, no caso, que seria ali mais ou menos, seria um distrito de Edom, justamente ali da terra de Uz. Suar seria também um distrito dessa terra, então a gente não tem a localização exata, então a gente não consegue, eu até tentei procurar alguma coisa para dizer certamente uma distância, mas é bem complicado achar, a gente não tem referências de distâncias ou onde ficava localizado essas regiões, né? Mas importa é que Elifaz e Bildade desceram ali, e Zofar no caso, desceram até Jó e foram até Jó justamente para consolá-lo. E como amigos verdadeiros estariam ali com ele para justamente passar por esse sofrimento. E quando os amigos de Jó se reúnem com ele para encontrá-lo, eles justamente mostram essa solidariedade e consolo, que fala lá em Jó, capítulo 2, versículo 11. E fala assim: quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo, e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre sua cabeça. Isso era um sinal de luto, né, na época, que está lá em Jó 2:12. Depois se assentam no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. A revista nos traz aqui que a tradição revela que este período de 7 dias era uma espécie de jejum que os orientais faziam na época, na esperança que, durante esses 7 dias, Deus realizasse um milagre na vida de Jó, ou na vida de quem estivesse ali em sofrimento, né? Então, eles ficavam ali 7 dias esperando, aguardando em silêncio, para ver se Deus se manifestava e fazia um milagre na vida de Jó. E depois desses 7 dias, Jó quebra o silêncio, como vimos na última lição. O pastor Heber falou que Jó quebra esse silêncio justamente amaldiçoando o dia do seu nascimento. E depois que Jó fala ali, Elifaz é o primeiro a falar, que é o temanita, né? A conversa entre Jó e seus amigos é basicamente quase que um debate político, vamos dizer assim. Eles iniciam justamente do mais velho para o mais novo, então Elifaz é o primeiro a falar justamente porque ele era o mais velho, era considerado o mais sábio. Então, quando Jó quebra o silêncio, ele já dá uma na canela de Jó falando assim: quem pode frear as palavras, né, Jó? Você não vai frear as palavras, então eu vou falar. Você vai ter que ouvir. Então fica praticamente Elifaz falando primeiramente, Jó responde, Bildade fala, Jó responde, Zofar fala, Jó responde. Basicamente são 3 rodadas dessa forma, então é uma conversa muito extensa. Então vamos estar entrando e falando nela a partir de agora, amém? Vamos agora para o ponto 2 da revista, onde fala de Elifaz o temanita. Mas antes disso, até queria reforçar, na verdade, o que o Senhor disse a respeito de Jó a Satanás, que está lá em Jó 1:8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. É importante a gente estar frisando essa defesa de Deus sobre Jó, sobre o caráter de Jó, sobre a pessoa de Jó, justamente porque a conversa que vem abaixo são acusações. E antigamente eu lia Jó e falava assim: caramba, por que Deus, a Bíblia retrata essas 3 pessoas como amigos de Jó? Para mim isso não é amigo. Só que você começa a entender, e o que a gente leu ali, as definições que Provérbios traz de Jó, justamente de um companheiro, assim como o ferro afia o ferro, o companheiro também afia seu companheiro, falando na lealdade, falando ali, justamente apontando alguns erros. Isso funciona
ou funcionaria se Jó realmente estivesse em pecado. Porque os discursos dos amigos de Jó são justamente tentando descobrir ou tentando apontar aonde Jó estaria errando. E se Jó realmente estivesse em pecado, ele teria que aceitar e se arrepender daquilo. Só que a gente vê que é um tipo de sofrimento diferente de Jó. Jó não estava sofrendo por pecado. É totalmente diferente, né? E a gente vai estudar isso mais abaixo. Vamos falar então sobre Elifaz, o temanita. Elifaz, como eu já disse, ele era o mais velho, ele era o mais experiente, o mais sábio, e por isso ele é o primeiro a falar. Quem era Elifaz? Elifaz, primeiro, a gente vai ter justamente um detalhe maior de Elifaz, justamente porque eu creio que ele era um dos personagens mais importantes, ou dos amigos mais importantes ali de Jó. Justamente por ser o mais velho, justamente por ser uma pessoa que veio de uma terra que era muito importante. Então, ele representa a sabedoria de Edom. A terra de Temã, ela era conhecida na época justamente por ter muitas pessoas sábias, uma terra de sabedoria. Temã tinha essa fama. Então, Elifaz, quando vai até Jó, ele traz a sabedoria de Temã, justamente com ele. Então, Elifaz, ele vem do hebraico Elifas, que significa puro ouro, assim que vocês podem ver no ponto 2 da revista. Como eu disse, Elifaz representava a sabedoria de Temã. Ele era temanita. Como eu disse assim, um pouco anteriormente, ele ficava ali naquele distrito de Edom, Temã. E também a gente vê que a própria Bíblia traz lá em Gênesis que ele era filho de Esaú com sua esposa Ada, uma cananeia. Então a gente tem muito mais detalhes sobre Elifaz do que os outros amigos de Jó. E o primeiro discurso de Elifaz, ele justamente já tenta falar a Jó, tentando expor esse pecado de Jó. Como eu disse, eu ficava pensando, caramba, os amigos de Jó, toda hora eles estavam cutucando Jó e, poxa, se coloquem no lugar de Jó. Era um sofrimento absurdo, irmãos. E a gente vê que Jó já tinha perdido tudo que tinha, família, bens, amigos. Inclusive os amigos, eles começaram a perder porque somente, sei lá, Jó deveria ter vários amigos por interesse, porque Jó era um dos homens mais ricos naquela época. Mas somente 3, naquele momento, vieram consolá-lo. 3 ficaram com ele 7 dias. Então a gente tem que se colocar até na pele tanto dos amigos de Jó quanto de Jó. Primeiro, Jó, que estava sofrendo muito. Apesar de tudo que ele perdeu, ainda tinha as dores físicas da doença. A própria Bíblia fala, no próprio livro de Jó, fala que quando Jó tentava se deitar, ele achava que ia descansar, durante a noite, no sono, ele era perturbado, com sonhos e pesadelos. Então, nem dormindo, Jó ficava quieto. Nem dormindo, Jó descansava. Então, ele esperava o sol se pôr, chegava à noite para tentar dormir, tentar descansar, e não tinha 1 minuto de sossego. Então, o Jó deveria estar no limite, no absurdo do estresse. Então, depois de 7 dias, Jó começa a falar e justamente já questiona o seu nascimento, né? Já começa a amaldiçoar seu nascimento. E quando os amigos de Jó vê que ele começa a falar e amaldiçoar seu nascimento, ele faz o primeiro, e lá em Jó capítulo 4, que é o primeiro discurso de Elifaz, eu vou citar alguns pontos aqui que eu achei interessante e vamos falar sobre eles. Vamos ler Jó 4, versículo de 2 a 6. Quer dizer, versículo 2, 6 e 7. E depois vamos ler de 17, 18 e 19. Mais uma vez eu estou lendo na versão NVI, que é a nova versão internacional. Diz assim: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Lembrando, ele faz dizendo. 6. Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? 7. Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? 8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Vamos pular para o 17, capítulo 4, versículo 17. Poderá algum mortal ser mais justo do que Deus?
poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? 18. Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa. 19. Quanto mais nós que moramos em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Então, nesse primeiro discurso, nesses pontos que a gente elencou aqui, do primeiro discurso de Elifaz, ele fala, primeiro ele fala que ele vai falar e Jó não vai ter como refrear suas palavras, então ele vai falar mesmo. E ele começa a falar: Jó, seu procedimento é irrepreensível, sua vida que é irrepreensível aos seus olhos, eles não te dão esperança? Né? Ele diz lá no versículo 6, ele fala para ele refletir se algum inocente chegou a perecer. Então, quando a gente vê que essas palavras de Elifaz, ele é justamente da escola que se todo sofrimento tem uma causa. Então, o sofrimento de Jó seria justamente causado por algum pecado. E ele tenta expor isso. Ele fala diversas vezes acusando Jó de várias coisas, tentando achar um pecado que Jó tenha cometido. E tentar fazer Jó falar seu pecado e se arrepender para que aquele sofrimento acabasse. E aí a gente vê que o mal que existe no mundo, ele atua em pelo menos 3 dimensões, irmãos. Ou 3 causas. E a primeira delas é aquele que é causado por acidentes naturais. Terremotos, enchentes, doenças, secas, etc. A segunda é aquela provocada pela ação do próprio ser humano. E aqui talvez entre o pecado. São guerras, assassinatos, algumas doenças que eu falo até porque se você não cuida do seu próprio corpo, você vai ter alguma doença que é consequência daquele não cuidado. Então isso foi causado por você, né? E também a terceira, que é no caso o que está acontecendo com Jó, é que isso independe tanto da natureza ou da vontade humana e pertence à categoria da inescrutável vontade de Deus. Ou seja, cujos atos estão fora do alcance do entendimento humano. Ou seja, é impossível de ser investigado, analisado e compreendido. E essa última é a dimensão do mal que assola Jó. É justamente a vontade de Deus. A gente tem essas 3, tanto a natural, a do ser humano e a de Deus, que a gente não tem como compreender. E por mais que os amigos de Jó tentassem apontar estes erros, eles nunca iriam chegar nessa ideia de que Deus estaria fazendo alguma coisa a Jó, porque o conhecimento que eles tinham na época era limitado a: você pecou, você está pagando por isso. Então o sofrimento de Jó era baseado mais uma vez, na inescrutável vontade de Deus. A gente tem que parar com essa mania de achar que todo sofrimento é fruto do pecado. Se algum irmão peca, a gente acha que Deus está pesando a mão sobre ele. E às vezes a gente até se afasta disso. A gente não pode fazer isso. Por mais que, se somos amigos de verdade, somos amigos verdadeiros, por mais que a gente não precise saber o pecado do irmão, se for pecado, ou o sofrimento, ou a causa do sofrimento do irmão, basta orarmos. Basta chegar e chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É justamente chegar e dar uma palavra de consolo, ser amigos nas horas difíceis. Desculpa que eu fico um pouquinho emocionado, porque primeiro que falar sobre a amizade e falar sobre a palavra de Deus mexe muito comigo. Perdão, irmãos. E quando a gente fala de amizade, eu falo porque eu tenho amigos que estão comigo há mais de 20 anos. E a gente já se apoiou em tantas coisas, tanto aqui na igreja, quanto amigos fora da igreja também, amigos de colégio, que eu tenho amigos há mais de 20 anos na minha vida. E isso até definiram algumas coisas que eu sou hoje. Por exemplo, hoje eu trabalho com tecnologia, então o meio dos meus amigos que a gente sempre falou disso, sempre falamos de
de tecnologia, isso realmente me influenciou a trabalhar com isso. Tanto que os outros também, eles trabalham com tecnologia. Um é engenheiro, o outro é desenvolvedor. Então, a gente, toda vez que se reúne, a gente conversa sobre as mesmas coisas. E ser amigo é muito forte. Se você parar para pensar, eu gosto muito de ser amigo e de ter amigos. Porque é onde a gente se apoia. Nos momentos mais difíceis, a gente se apoia, a gente tem com quem contar, a gente pode ligar, essa pessoa vai estar sempre disponível, não importa o que for, essa pessoa vai estar sempre disponível, então é bom termos amigos com quem contar. E quando a gente vê uma pessoa passando por dificuldades, e eu falo até, vejo a questão do meu pai mesmo, meu pai passando por algumas dificuldades e vejo que amigos ali da juventude dele vão visitá-lo, estão com ele, a gente vê a verdadeira amizade. Independente do tempo que fiquem sem se ver, independente do tempo que cada um seguiu seu caminho, independente do tempo que passe, quando as pessoas se reencontram, quando os amigos de verdade se reencontram, eles não precisa ficar falando, poxa, o que você fez, o que você faz, não, parece que eles se encontraram ontem e novamente se encontraram e começam a falar e começam a desenrolar uma conversa naturalmente. Não fica ninguém acusando o outro, ninguém fica falando mal um do outro, não. Simplesmente a conversa flui, né? Esses são os verdadeiros amigos. E, voltando ao texto, mais uma vez a gente estava falando aqui, a gente tem que parar com essa questão, né? E até, eu estava lembrando de um vídeo que eu vi na internet, sobre essa questão dos problemas, né? Sobre a questão desse mal que existe no mundo. E até estava a menina estava gravando um vídeo, na verdade, estava com o pai dela, e ela, na frente do motor do carro, assim, com o capô aberto, o pai dela mexendo no motor do carro, ela pega e fala assim, estamos aqui, irmãos, vamos orar, que o diabo está fazendo essas coisas aqui para o carro não andar, para a gente não chegar na igreja, que não sei o quê, e o carro era dela, e o pai dela vendo o carro dela, e o carro aparentemente tinha superaquecido, ele pega e olha para a câmera e fala assim, não, minha filha, isso não foi o diabo não, foi você que esqueceu de colocar água aqui no carro. Então, o problema causado, né, justamente por uma pessoa. Só um exemplo dos tipos de problemas, dos maus que existem, né? Vamos ler também aqui, igual o pastor Eber escreveu na revista, ele traz para a gente no ponto 2.1, lá na página 60, 4 leis de um código de comportamento mundano, que infelizmente tem entrado dentro das igrejas. São as leis ali que ele traz esse código de comportamento mundano, né? A primeira lei diz assim: não tenha problemas, você não pode tropeçar, não pode passar por lutas, não pode ter problemas financeiros, conjugais, sentimentais e familiar. Não tenha problemas. A segunda lei diz assim: se você não conseguir viver sem ter problemas, então resolva-os logo, porque se não resolvê-los, eu me afasto de você. A terceira lei: se você tem problemas e não consegue resolvê-los, então finja que não tem problemas, não permita que outras pessoas saibam, porque senão você não terá minha amizade. Quarta lei: se você tem um problema, não consegue resolvê-los, não consegue maquiá-los, fingir que não os tem, então se afaste do ambiente, porque você incomoda. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de atitude, irmãos. Pois hoje se prega demais que o Evangelho traz saúde física, emocional, financeira, e parece que acreditando nisso, os cristãos têm se tornado super-humanos, e que não precisam de ninguém, ou que não precisam de nada para viver, né? E eles não precisam nem de ajuda, não precisam nem ajudar e nem ser ajudado. Mas nós esquecemos que a igreja, a gente tem uma visão que a igreja é um grande hospital. E se estamos aqui, é porque estamos todos doentes. Então, nós temos que se ajudar. Nós temos que sair daqui, justamente a nossa alta seria a glória, estar com Cristo. Então, se o objetivo final é esse, nós temos que se ajudar sim. Essa ideia dessas leis que o pastor Eber trouxe para a gente ali,
tem se infiltrado nas igrejas e tem trazido o cristão cada vez mais frio, né? Cada vez mais a gente tem notado que os irmãos às vezes não se falam, não se ajudam, pouco me importa o problema do outro, eu quero viver minha vida, eu olho para o meu umbigo e sigo em frente. E não é assim que Cristo fala na Bíblia, não é assim que o Evangelho nos traz, é justamente ao contrário disso. Vamos para o ponto 2.2, que é o segundo discurso de Elifaz. Então, o primeiro, só fazendo um resumo, o primeiro, ele fala com Jó, sobre o pecado de Jó. Ele acusa Jó de pecar. Se ele estava sofrendo, era por causa de algum pecado. Agora, no segundo discurso de Elifaz, na segunda rodada, Elifaz começa a acusar Jó de falta de sabedoria. Praticamente chamava Jó de louco. Após sua defesa, ele começa a falar que Jó era maluco, que Jó era louco, porque suas palavras eram simplesmente jogadas ao vento. E vamos ler lá em Jó, capítulo 15, versículo de 5 a 6 e depois de 8 a 13. Diz assim, versículo 5 do capítulo 15. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. Versículo 6. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. 8. Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? 9. O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? 10. Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que seu pai. 11. Não bastam para você as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Amáveis eu colocaria até em aspas aqui. 12. Por que você se deixa levar pelo coração? E por que esse brilho nos seus olhos? 13. Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Então ele começa a acusar Jó dessa falta de sabedoria. E ele já estava um pouquinho nervoso e um pouco indignado, porque Jó já não tinha ouvido ou dado atenção ao seu primeiro diálogo, né? Justamente acusando ele do pecado. Então ele começa a acusar Jó de outras coisas. Justamente agora falando que Jó, por ter respondido, ele faz na primeira rodada, ele começa a acusar Jó de outra coisa, que é justamente a falta de sabedoria. E ele é enfático nessa questão, quando ele fala que assim, Jó, acaso você tem outro conhecimento que a gente não tem? Você sabe mais que a gente? A gente tem muito mais pessoas de cabelos brancos aqui, muito mais experientes, muito mais sábios do que você, gente mais antiga que seu pai. E você vem falar essas coisas para a gente aqui como se fosse um louco. Então, tem essa acusação de Elifaz. Todos ali, tanto Elifaz como Bildade, como Zofar, eles começam a acusar Jó com palavras, obviamente com um discurso sábio, de experiência que eles tinham ali, e cada um ele meio que se apoia um no outro, no discurso um do outro. Bildade ele se apoia no discurso de Elifaz, como vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, Elifaz naquele momento ele se mostra um amigo vaidoso, pretensioso e falaz. Isso é até parte de um estudo do livro o estudo no livro de Jó, uma interpretação do sofrimento humano, de Antônio Neves de Mesquita, que até está citado aí no ponto 2.2. Então, as experiências de vida nunca podem ser desprezadas, pois a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança, como diz lá em Romanos 5, 3 e 4. Mas as experiências de cada um é de cada um. A experiência que eu tenho de vida, a experiência que eu tenho em tratar um problema, é diferente da experiência sua de tratar um problema. Às vezes até a minha experiência pode ser aplicada de outras formas. Eu posso ter experiências diferentes de vida para tratar o mesmo problema. Então, a experiência de vida ela é individual. Cada um vai ter a sua. Então, assim, por mais que a gente ache que a minha experiência vai servir para você, não é o correto.
Era melhor que Elifaz ficasse calado, era melhor que os amigos de Jó ficassem calados e durante alguns dias esperasse somente Jó falar. Mas é como eu falei, eu até entendo os amigos de Jó, e por mais que a gente leia e a gente pense assim, que os amigos de Jó não eram verdadeiros, a gente começa a entender porque eles tentam achar justamente o problema de Jó. Eles tentam justamente tentar achar o problema para trazer uma solução. É muito ruim quando você tem um problema, vamos citar, por exemplo, uma doença, que você não sabe e você tem que correr atrás justamente para descobrir, para tratar. Você não vai tomar um remédio para alguma coisa que você está sentindo sem saber a causa dele. Você não vai estar tratando nada. É o que até a própria medicina nos aponta, assim, né? Por exemplo, você está tendo uma dor nas costas, você vai lá e toma um Tilenol. Você está tratando somente ali, não a causa, mas você está tratando somente o sintoma, né? Então, por muitos anos, às vezes, você fica tomando ali um Tilenol, um Dorflex, e fica tratando somente os sintomas, e não a causa. E o que os amigos de Jó estavam tentando fazer era justamente tentar achar a causa do problema de Jó. Então, eles começam a apontar várias coisas. Primeiro, o pecado, agora acusam Jó de falta de sabedoria, que essas palavras que ele falava, eles estavam justamente falando contra Deus, e que ele não estava aplicando aquilo que Jó fala, aquilo que Elifaz falava. Então, se a gente tem amigos que se demonstram superiores a nós, amigos que falam com esse ar de superioridade, nós devemos rever essa amizade. Talvez ele não seja um amigo tão fiel assim, né? Porque talvez é um amigo que até se torne uma pessoa irrepreensível. Porque quando você vai tentar repreendê-lo em alguma coisa, ele fala assim, não preciso da sua repreensão. É praticamente eu que sou o seu amigo, você não é meu amigo. Então é mais ou menos essa a ideia. Então que a gente possa procurar amigos, sim, experientes, sábios, mas que sejam humildes no tratar e no falar. Amém? Vamos para o ponto 2.3, que é o terceiro discurso de Elifaz. E aqui ele começa a falar, basicamente, no resumo desse capítulo, que é o capítulo 22, ele começa a falar basicamente que Jó não era convertido. É basicamente isso. E vamos ler só alguns pontos, né? Vamos ler aqui Jó 22, vamos ler o versículo 3, 4 e 5. Perfeito. Então, como o Gil, só repassando aqui, eu acho que os irmãos da live com certeza não ouviram, a gente vai estar estudando somente o Elifaz hoje. E na quarta-feira a gente retorna com humildade. É bom que dá até tempo de pesquisar mais, que ou conversa grande essa conversa desses amigos. Mas amém. A gente passou a semana toda estudando, obviamente, a gente não estudou ontem, mas são vários questionamentos que a gente realmente se coloca, né? Igual eu estava falando aqui no início. A gente tenta se colocar tanto no lugar de Jó quanto seus amigos e tanto no lugar dos amigos de Jó quanto a Jó. E aqui, vamos lá, ler Jó, capítulo 22, versículo 3, 4 e 5. Diz assim, versículo 3. Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? 4. É por sua piedade que ele o repreende e faz acusações a você? 5. Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Por fim, nesse último discurso de Elifaz, ele começa a acusar Jó de toda sorte de mal, assim. Acusa Jó de crimes de extorsão, acusa Jó de reter água e pão dos necessitados, de oprimir as viúvas e órfãos. Então ele fala assim, não, já que eu não achei nada no pecado, já que eu não achei nada na parte de sabedoria, e Jó está só me respondendo sabiamente também nas palavras de Jó, ele começa a acusar Jó de outras coisas, e aí ele começa a falar escancarado. Ele começa a escancarar, fala, não, eu estava falando até bem aqui com você, estava falando que você estava em pecado, e coloquei várias palavras bonitas aqui no meu discurso, falei que lhe faltava sabedoria, mas Jó, agora não dá, agora eu vou te acusar disso, daquilo, e você vai ter que me ouvir. E alguma coisa disso vai servir, não é possível. Então,
o ataque de Elifaz é escancarado. Ele fala justamente que Jó era um pecador, que era sem coração, sem alma, acusa Jó de usura, de não praticar a beneficência, de tomar as terras dos fracos, de espolhar as viúvas e órfãos, tudo aquilo que era proibido na lei de Deus e dos homens naquela época. Então, para Elifaz, tudo aquilo que veio sobre Jó, a causa principal era o seu pecado. Elifaz prega a Jó, basicamente, que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Na conclusão dos debates aqui de Elifaz, lá no último capítulo de Jó, que é o capítulo 42, o próprio Deus, chega para Elifaz e ele fala diretamente com Elifaz. E ele fala assim, lá no capítulo 42, versículos 7 e 8. Ele fala, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. E aí Deus, no versículo 8, fala mais uma vez assim, vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então a gente vê claramente que Deus não se agradou dos discursos que ele faz, e nem dos outros amigos dele. Então a gente vê que realmente foi discursos, por mais sábios, por mais palavras de experiência e sabedoria que tiveram ali, não foram discursos corretos. Igual eu disse no início, talvez se Jó tivesse pecado, tivesse servido em alguma coisa, mas não era a causa do problema de Jó. Jó estava sofrendo ali a vontade de Deus. E Jó, em todo momento, defendeu Deus nos seus discursos, defendeu a soberania de Deus em seus discursos, e em nenhum momento murmurou contra ele. Então, todo momento Jó defendia, toda vez que Jó rebatia os discursos de seus amigos, ele devolvia com sabedoria divina. E isso, assim, o livro de Jó é excepcional, quando a gente vê que Jó estava sofrendo amargamente ali, com dores no corpo, com tudo que ele havia perdido, nem durante o seu sono ele tinha paz, e por mais que ele estivesse sofrendo, e a gente viu ali, o pastor Hebe explicou bem a questão do sofrimento de Jó, a gente viu que por tudo que ele estivesse sofrendo naquele momento, ele não murmurou contra Deus. Né? E quantas pessoas, às vezes, a gente machuca um dedinho, a gente já está murmurando já. E vamos rever justamente essa questão. Vamos ver quem são realmente nossos amigos. Vamos ver justamente quem está do nosso lado para nos consolar. Às vezes a palavra amiga é justamente o silêncio. A gente não precisa falar. A gente só precisa estar perto. Né? A gente precisa mostrar apenas solidariedade, consolo de estar perto. Talvez se o livro de Jó tivesse se resumido em basicamente até os 7 dias que eles ficaram em silêncio. Poderia ter acabado ali. Poderia ter pegado metade do livro de Jó e Jó teria talvez 5 capítulos no máximo. Mas não. Teve todo esse discurso. E o comentarista, até da Bíblia que eu tenho aqui, ele fala que até Satanás usou os amigos de Jó nesses discursos, porque foram acusadores, foram discursos pesados. Então você está sentindo tanta dor, você está com a dor de perder seus filhos, perder a companhia da sua esposa, seus bens, tudo o que você tinha, sua saúde, e vem alguém de longe, vem 3 na verdade ainda, de longe para vir e parece que pega o alho e está amassando o alho, está ali apertando e te esmiuçando com palavras. É o que Jó fala, né? Ele até fala isso, justamente no seu, quando ele rebate as acusações dos seus amigos. Então parece que, poxa, fala assim, vocês vêm de longe, vocês vêm aqui, vêm soltar palavras ao vento e tentam achar em mim coisas que eu não fiz. Eu não pequei. Se eu fiz alguma coisa, que Deus me mostre. Várias vezes Jó pede a morte, justamente para ter esse consolo de uma vez, de tanta dor que ele sentia, de tanto assolação que ele sentia naquele momento. Então, assim,
A gente tenta ver justamente essa visão e ver quantas palavras dos amigos de Jó foram duras com ele. Foram muito duras. Não foi uma palavra qualquer, não foi só um tapinha nas costas. Foram discursos ali de horas ali que eles tentavam achar algo em Jó que Jó não tinha. E várias vezes Jó ficava defendendo aquilo ali e se defendendo das acusações que ele estava sofrendo. Amém? Então hoje a gente termina Elifaz, na quarta-feira a gente retorna e fala de Bildade e a gente dá a conclusão final. Amém? Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Desculpe mais uma vez pela emoção. A gente acaba se emocionando mesmo, igual eu falei, quando a gente fala da palavra de Deus, acaba a gente aplicando e não tem como não se emocionar. Amém? Eu agradeço pela oportunidade, que Deus os abençoe e que essa palavra possa ter sido tocar no coração de vocês e fazer essa pergunta justamente, se somos amigos de verdade para com os outros e se temos amigos também verdadeiros. Amém? Glória a Deus. Orar por você, né, meu filho? É que o estudo está tão bom, você está indo tão bem, que pegar Elifaz e já enfiar agora, e você ter que correr com Elifaz, ó o que é a velhice. Com Bildade, olha o trocadilho, é maldade, não é? Então, vamos devagar. Olha, irmãos, ó que interessante. Ó quem nós somos. Nós somos esses seres que olhamos para o outro e falamos, está pagando. Mereceu, né? Mereceu. E as 3 acusações de Elifaz são, em primeiro lugar, está sofrendo por quê? Está em pecado. Segunda acusação, está sofrendo porque não teve sabedoria. Terceira acusação, está sofrendo. Não, porque você é um pecador safado. Você é um pecador safado. Porque diante de todos, você é gente boa. Mas lá no fundo, você está roubando o pobre. Você passou a perna no necessitado. Você roubou o salário de fulano. Então está recebendo. Né? Interessante. A minha esposa estava comigo ali comentando. Que é óbvio, a gente fica na igreja ouvindo e comentando um com o outro. Assunto é bom, a gente comenta mesmo. Né? Também quando o assunto é ruim, a gente comenta. Não estou entendendo nada, estou perdido. Tal. E minha esposa estava comentando, ela disse, meu bem, se não tivesse o testemunho de Deus no início, por isso que você destacou, Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Mas vamos lá, o testemunho foi dado por Deus, para o diabo. Aqui embaixo, ninguém está vendo. E aqui embaixo prevalece aquilo que plantou está colhendo. Não é verdade? Irmãos, em casa, leia a defesa de Jó. Que coisa bonita é a defesa de Jó. É tão bonita que os amigos ficaram mais revoltados ainda. Mais revoltados ainda. E aí, a gente não quer que ele explore Bildade agora, porque Bildade vai trabalhar com os mesmos aspectos em pontos de vista diferentes. É muito interessante Bildade. Não foi você, foram seus filhos. Por isso que eles foram antes e tal. É muito interessante Bildade. Muito interessante. Então, Sonson, tenha paciência. E já era 10 para as 10. Infiabilidade era maldade. Você pode vir quarta? Certeza? 8h10 eu te passo, que o povo na quarta também gosta de palavra. Então tá bom. Vamos orar por esse menino que é mais uma prata da casa. E prata da casa é ouro. Prata da casa é ouro. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida, Senhor, do Everson, do querido Sonson. Abençoa, continua usando, toma em tuas mãos. Dá-lhe
muito mais da tua graça, do teu Espírito. Como é bom, Senhor, ver este menino falando tão bem, pregando o teu Evangelho. Agora, Senhor, que eu possa guardar no meu coração, que meu irmão possa guardar no coração, que não sejamos, Senhor, agentes do diabo. Basta ele para acusar cada um de nós diante de Ti. Ó Senhor, ajuda-nos a olhar com amor e misericórdia para os problemas que meu irmão está passando, para as dificuldades, porque só Tu sabes absolutamente tudo o que cada um está passando. Nós Te louvamos e Te engrandecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, estamos esperando o segundo. Porque de alguma forma a gente gosta de ouvir também acusação. A gente tem um coração tão caído que ainda gosta de ouvir acusação. Assim é o nosso coração. Sente-se, meu irmão. Obrigado, Sonson. Deus te abençoe. Irmãos, um ponto interessante que o Everson não explorou, Everson Sonson, se falar Everson, né? Que o Everson não explorou, um ponto importante. É o seguinte, não explorou porque não está dentro do quadro dele, mas que foi colocado na revista. E é mais um argumento que os historiógrafos bíblicos levantam para dizer que Jó era mais ou menos ali da época de Abraão, Isaac e Jacó. Lá em Gênesis, o que você tem em Gênesis? Lá em Gênesis, que capítulo 48, é 34, diz que Esaú, dá uma olhadinha aí direitinho, é um ponto importante, está na revista, 36, versículo 4, vamos de novo, é 36, né? Isso, 36, versículo 4. E Ada teve de Esaú a Elifaz. E lá, depois, vem os descendentes de Elifaz, que versículo, gente? 15. E os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, aí Temã e tal. Então, muitos dizem que esse Elifaz aqui, seria o amigo de Jó. Seria o amigo de Jó. E que a terra de Temã, inclusive, seria uma possessão de um dos filhos dele. E aí se conhece a terra posteriormente à própria existência dele, mas isso não é problema. Tá? A gente faz isso nos cursos de história. A gente diz que Bartolomeu de Souza desenvolveu toda a sua vida na região de São Paulo, quando não era São Paulo, era uma capitania. Então, isso é perfeitamente feito. Então, aqui nós teríamos mais uma indução histórica de que Jó teria vivido na mesma época ali, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? E o nome de Elifaz aqui. Versículo 10. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel e etc. Isso, tá bom? Agora, alguns dizem, não, mas assim como Jesus é um nome que muita gente tinha na época do próprio Jesus, Elifaz seria um nome comum. E aí isso não representaria uma certa relação histórica. Mas, irmãos, quando você vai juntando as peças do quebra-cabeça, você vê perfeitamente que a possibilidade desse Elifaz aqui ser o mesmo que conversou com quem? Com Jó, é muito grande. É muito grande. Até porque o filho dele é que
toma posse de uma terra muito importante, que é Temã. Esse Elifaz, que vem de Temã, terra do filho, historicamente se perfaz. Quando você junta, historicamente se perfaz. Não há uma certeza de 1000%, mas há uma certeza de 80% a 85%. Compreendeu? Que é algo muito grande, algo muito alto. E eu sou daqueles. Tem outros textos interessantes sobre Elifaz e até Bildade. Tem 2 textos, eu vou tentar achar durante essa semana, que trazem Bildade para a época também de Abraão e Isaac. Eu vou achar esses textos. Se o Weber não colocou na revista, deve ter colocado. Mas é interessante todo esse congraçamento histórico. E a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. E que bom estudar a palavra de Deus, né? Que bom estudar a palavra de Deus. Então, irmãos, quarta-feira a gente vai estudar mais um amigo de Jó. E à medida que a gente vai estudando os amigos de Jó, a gente vai abrindo o coração para ver aquilo que não se faz. Aquilo que não se faz. Tá? Vamos ser francos. Defendendo um pouquinho, ele faz. Defendendo um pouquinho, ele faz. É mais ou menos assim, Jó, vai lá, joga aberto, Jó. Conta, você errou em algum canto. Você errou em algum canto. Agora, qual o maior defeito de ele faz, como o Sonson nos trouxe? Chega um momento que ele perde a paciência, ele diz, você é um pecador mesmo, você está roubando alguém. Ele descasca Jó de cima a baixo, sem ter uma prova de sequer para dizer que ele era isso. Então, assim, quando você estiver perto do seu amigo, converse, fale. Às vezes, converse com ele, cara, está tendo algum problema? Abre o coração, vamos orar, vamos pedir a Deus. Agora, começou a perder a paciência com ele? Faz o seguinte, fique em silêncio. Mais 7 dias. Eu acho que ele tinha que ficar em silêncio mais 7 dias. Fique em silêncio. Não arrebenta quando você não tem provas. Porque, às vezes, o sofrimento dele está vindo porque Deus resolveu bater uma aposta. Eu todo dia peço para o Senhor, Senhor, não aposte. Por favor, Senhor. Assim, não aposte. Por favor, continua me preservando na tua graça. Entendeu? Faz aposta não, Senhor. Entendeu? Por amor. Até o filho, ó Deus Pai. Né? E papai aqui dizia assim, papai ensinou para a gente quando estudávamos Jó com ele ensinou a gente a orar e a dizer, Senhor, não permita, me conserva na tua graça, não permita. Você já viu um versículo que existe em Provérbios? Não é de Salomão. É de um homem que aconselhava Salomão, um homem muito sábio. Ele tem uma oração que é muito bonita. Ele diz assim, Senhor, não me dê muito, para que eu não me esqueça de ti. Ele sabia que se ele tivesse muito, ele ia jogar o templo de lado, sacerdote de lado, mulher de lado. Não me dê muito, não. Mas, Senhor, também não deixa faltar, porque senão eu vou roubar. Eu me conheço. Eu não vou morrer de fome. Eu vou praticar um furto famélico. Eu vou roubar para não ver meu filho padecendo fome. Eu vou partir para cima e fazer o mal. Entendeu? Então, que o Senhor nos conserve na sua misericórdia. Só que há uma diferença muito bonita entre nós e Jó. Eu não posso dizer que Jó não tinha, mas eu posso dizer que nós temos. Nós somos habitação do Espírito Santo. Então há algo especial em nós. Ele habita aqui. Há algo muito especial, diferenciado.
O que há de mais precioso, Deus colocou aqui dentro. Então, é por isso que a gente não entristece o Espírito Santo. A gente não parte por uma vida de pecado. E que tal a gente pensar na hipótese de, ao acusar o irmão, você não estaria, talvez, entristecendo aquele que dentro do teu irmão está? Já pensou nisso? Porque vamos lá. Qual é o maior amigo que temos? É o Senhor Jesus. Não vos chamo de servos. Vos chamo de quê? Amigos. Esse é o maior amigo que temos. Então, vamos pegar a nossa língua, botar entre os dentes, engolir e orar pelo nosso irmão. E se houver pecados, ele há de conversar. E a oração o salvará. Oração de bênção e de graça é que salva, né? Quanta coisa aprendemos sobre ele faz. Chega hoje em casa e lê toda a lição. E fica assim, quarta-feira vou aprender muito sobre humildade, que eu tenho muito a aprender. Pergunte, meu amor. Está na revista, meu amor. Tu acredita? Isso, é Gênesis. Éber, me ajude de novo. Gênesis 36, versículo 4, versículo 10, e os mais incisivos é 4, é 10 e 11, 12 e 15. Tá bom? Então, as chances, é assim, a gente soma 2 mais 2 igual a 4. As chances de realmente ele faz ter vivido na época ali de Abraão, Isaac, Jacó, é muito grande. E isso nos faz entender que realmente Jó teria vivido nesse momento histórico. Né? E olha que interessante. Dos descendentes de Esaú, que ele faz, seria um descendente de Esaú, havia muita sabedoria. E olha que Esaú ganhou a bênção menor. A maior ficou com Jacó. Né? Deus é Deus, né? Até na bênção menor existe muita bênção. Até na bênção menor. Meus amados, que dia bonito, que dia maravilhoso. Vamos agora agradecer a Deus por essa escola tão abençoada.